se forma. Tem um vulcão, pegou, saiu um vulcão, saiu um tipo de rocha, ela cristalizou, criou uma montanha, essa montanha virou uma rocha, e a gente chama de uma rocha cristalina, né? O perfurador vai entender bem isso. Na montanha criou a rocha cristalina. Ao longo do tempo, foi se passando o tempo, chuva, sol, ele vai criando movimentos que a gente chama de intemperismo. O que é? Dilatação, ele vai quebrando. É como se fosse apodrecendo com esse tempo. Então chuva, dilata, quebra, dilata, quebra. E para onde que vai na hora que chova? Pega ela lá, ela quebra e ela vai correr e vai para as partes baixas, né? Nessas partes baixas eles movimentam e criam rios. Os rios, o que acontece? O rio vai sedimentando essas areias que vão desagregando, essas pedras que vão desagregando, vão dissolvendo, eles vão transformando isso daqui em outro material, que a gente vai chamar das rochas sedimentares. Por que elas sedimentares? Porque elas sedimentaram através de um processo de lixiviação, de intemperismo das rochas, e elas foram acumulando, né? Assim, fora isso daqui, você tem outros processos que a gente chama de deformações, estruturas. Muitos dos terremotos, né, que a gente vê por aí são movimentos que a crosta terrestre faz, e esses movimentos eles criam deformação. Criam deformação por quê? Porque ela está correndo, ela está criando blocos que a gente chama grandes blocos da crosta terrestre, elas se movimentam. E na hora que elas se movimentam, elas fazem como se fosse um lixamento disso. Só que imagina, são grandes pacotes de rocha criando esses lixamentos, como se a gente fizesse um atrito na mão, a gente esquenta a mão. Agora imagina a rocha. A rocha vai fazer isso, ela esquenta, muitas dessas rochas elas vão se retransformar, ou seja, elas vão derreter e cristalizar de novo, e aí a gente acaba chamando elas de rochas metamórficas. Olha só, aquela que teve um vulcanismo, a gente chama elas de rochas ígneas, vulcanismo direto. As rochas metamórficas são rochas que sofreram uma transformação. Elas podem transformar tanto essas rochas vulcânicas, né, as rochas ígneas, quanto as partes sedimentares. O que ele fez? Ele movimentou e criou. Mas assim, como que eu consigo imaginar um movimento de crosta para trazer? A gente sente terremotos, a gente sente esses movimentos, mas como que a gente traz para a nossa realidade? Tem uma coisa que não é fantástica, né? Não posso nem usar esse termo, que é o tsunami que aconteceu lá no Japão. No Japão, lá na Ásia. O que aconteceu? Teve um deslocamento de bloco vertical no oceano. O que eles fizeram? Ele teve esse movimento. Quando ele teve esse movimento vertical lá no oceano, ele criou uma onda, e essa onda foi até a Terra. Então, imagina o tamanho do deslocamento de bloco para criar uma onda e criar o tsunami que a gente falou. E isso é a parte dos terremotos, transformações, fraturas, e aí eles acabam gerando transformações, e aí entra a parte da perfuração. Como que a água vai se acumular dentro disso daqui? Que é a hidrogeologia. Que é a hidrogeologia que vai acabar estudando isso. A geologia acaba estudando toda a Terra, como ela se formou, da onde que ela veio, como ela se retransformou, como que ela trincou, para onde, se ela teve uma deformação, se ela teve outro. A geologia acaba estudando isso. A hidrogeologia, ela vai estudar, ao longo desse período, dentro dessa formação geológica, como que a água acabou entrando dentro do solo ou dentro da rocha para criar níveis de acúmulo de água, né? São armazenamentos, ou dentro de fraturas ou dentro dos sedimentos, para depois a gente pensar em furar um poço. Sim. Aí quando você vai furar um poço, para quê? Você quer retirar essa água que ao longo do tempo ela pegou e se transformou. E aí, só pegando um gancho, não sei se é da outra pergunta, como que eu vou estudar isso daqui, como que eu associo a geologia, né? Através desses estudos que a gente acaba fazendo e associando, conhecendo quanto mais a geologia, quanto mais as estruturas que a gente tem, nós vamos colocar mais perto, né, o perfurador mais perto da realidade. E um dos objetos desse
projeto que a gente está fazendo, da 27 GeoBR, é lógico, nós não vamos falar, olha, eu estou na cidade de tal, em tal lugar, o que, que esse poço vai dar? Isso eu preciso e demanda um estudo mais local. Mas, dentro desse projeto, a intenção é falar sobre as macroestruturas, a geologia dos estados, né? E dentro dessas geologias dos estados, a gente saber, olha, se eu tenho grandes pacotes sedimentares, então eu vou usar determinados equipamentos, determinados tipos, determinados projetos, eles acabam orientando um pouco o perfurador. Lourenço, e é bacana trazer, por exemplo, geólogos de cada estado, porque eles trazem a bagagem e experiência de resultados, né? De poços que foram perfurados, né? De situações e ferramentas que foram utilizadas na construção dos poços, o que dá mais certo, qual que é o tipo de fluido de perfuração que você vai utilizar. Também a experiência no resultado, no potencial hídrico de cada poço que é perfurado, né? E outra coisa também que a gente notou que pelo fato do geólogo, né? O geólogo, engenheiro de Minas que veio aqui apresentar, ele por ter experiência de campo, ele consegue dar recomendações e alertas de determinados lugares, né? De riscos, tá? A gente viu aqui o pessoal lá do extremo norte lá falando da dificuldade da movimentação dos equipamentos para chegar nas aldeias, para chegar nos lugares aonde às vezes parte do ano está tudo alagado, entendeu? Então eles têm um problema sério com logística, né? E isso até acaba inviabilizando às vezes até fazer o trabalho, porque fica mais caro o molho do que o peixe, né? Então, a gente conseguiu, com esse projeto, a gente está conseguindo enxergar particularidades da geologia e hidrogeologia de cada região, né? A dificuldade dos perfuradores, a dificuldade dos próprios clientes, né? A gente viu também em regiões que você tem um potencial hídrico enorme, superficial, que a contaminação é comum. As pessoas falam, olha, eu vou perfurar o poço, né? E 10, 15, 20, 30 metros ali, já tem muita água, mas a água não é de boa qualidade. Mas o que isso também acaba trazendo, chamando a atenção da gente aqui, com as lives que a gente tem feito aqui com o pessoal do 27 Gel. Projeto, né? Tem muitos perfuradores que desconhecem o projeto adequado. Por exemplo, quando você tem uma situação dessa, que você tem muita água superficial, você tem que investir no isolamento sanitário, né? E o isolamento sanitário, gente, que é aquele tubo que é colocado na parte superior, né, até você encontrar um horizonte argiloso, existe um cuidado, isso não pode ser feito de qualquer jeito, né? Ele tem que ser, além de descer o tubo, você tem que fazer injeção de cimento, tá? De preferência de baixo para cima. Como assim de baixo para cima? Descer um tubo lateral, né, no mínimo, e injetar com uma bomba centrífuga nessa tubulação, né? Ou, melhor ainda, fazer com válvula. Então, nessas regiões que a gente viu aqui, que tem grande potencial de água superficial, tem que ter um cuidado, tá? A gente vê que acaba tendo muito mais empresas desenvolvendo essa atividade de perfuração, mas o pessoal acaba esquecendo que tem que ter esse cuidado, né? Então, quando a gente fala de projeto e a gente acaba encontrando o projeto mais simples e mais singelo, que é o tal do mini poço, né? Já ouviu muito esse nome, Lourenço? Mini poço. Olha, eu quero perfurar um mini poço aqui, porque as pessoas acabam associando aquela solução mais econômica, mais barato, para ter esse acesso à água. E, gente, isso que custo, né? Quando você acaba trabalhando a qualquer custo, você acaba tendo um prejuízo enorme que é a qualidade. Não adianta você ter uma água e não tem qualidade, né? Então, o mini poço, eu acho que é até meio uma evolução, né? Do que se falava muito lá atrás, o poço semi-artesiano, né? Comercialmente falando. Comercialmente se falava muito de poço. Eu quero comprar um poço semi-artesiano.
Ok, mas o que é um poço semi-artesiano? É um poço de 30, 40 metros, é semi, né? Então, e hoje se fala muito no mini poço. Por quê? Porque não é poço semi-artesiano, é um mini poço mesmo. É um poço de pequena profundidade, mas com a concepção que nem você estava falando, a concepção e o projeto dele, ele é como se fosse um poço de 200, 500 metros. Ele tem que atender os parâmetros que a norma exige. E a norma exige isso daqui só para regulamentar? Não, é para você aproveitar o melhor possível, né, do poço, para você ter, além do melhor aproveitamento, você ter o cuidado com o meio ambiente, que é o tubo sanitário que você está falando, né? Na hora que eu faço isolamento, eu não misturo uma água superficial com uma água um pouco mais profunda, onde que eu vou poder explotar essa água. Então, e a água de cima pode ter contaminações, que às vezes elas não são só dos poços pequenos, dos poços, dos mini poços. As cacimbas, por exemplo, ela não deixa de ser um mini poço. Uma cacimba, tem cacimbas de 20, 30 metros, às vezes a gente vê. E assim, ela vai flutuar com as chuvas, né, que a gente chama de lençol freático. Ele vai variar de acordo com o ambiente. Então é um aquífero livre. Se chover muito, ele vai subir, se não chover, ele cai. E aí o que acontece? Muitas chácaras, muitos disso, o cara pega e fura um poço na frente da casa, porque o poço é bonito, né? É mais legal você ter um poço na frente de casa. E ele quer esconder a fossa. E ele joga na fossa no fundo da chácara. No litoral tem muito isso, né? Só que no fundo da casa tem outra fossa. Tem outra fossa. E, geralmente, que nem litoral. No litoral, você tem um fluxo da água. O fluxo da água vem da serra e vai para o mar. Você coloca a fossa atrás e o poço na frente. A água vem lavando a fossa e vai para o seu poço. Aí depois você pega águas contaminadas, né? E não sabe. Por quê? Porque não tem parâmetros construtivos. Ou, às vezes, não tem ideia daquilo que você pode fazer e separar o que é água potável, o que é fosso, né? E hoje até, falando até um pouco da fossa, né? E da contribuição que ela vai colocar, aquilo que se fazia era a fossa negra, né? Que era um buraco, né? Entre aspas, só, e dentro dele ele só azulejava e jogava todo o fosso. Então entrava a água, entrava o esgoto, ficava tudo isso até entupir, aí colocava um limpa-fossa e tirava. Hoje tem uma evolução disso, né? Então, para você construir uma fossa, são 3 membros. É uma fossa filtro sumidouro que se faz. Tenho que construir 3. A norma pede isso também, né? Para proteger a água, né? Isso que é importante, né? Lourenço, você tocou num assunto aqui sobre água superficial. Eu consigo legalizar um poço com uma profundidade 15, 20 metros aí? Existe uma lei, uma regra que eu posso outorgar um poço desse? Sim, é água. É água, né? Você está pegando uma água 20, você está pegando uma água 30, é uma água que você vai potabilizar ela, ou você vai usar ela para irrigação. Qual é o tipo de uso que você vai realizar para essa água? Vai depender, primeiro, da qualidade, né? Hoje, aqui assim, na grande São Paulo, você tem até a água que, assim, quando você fura um prédio e faz a fundação, você acaba pegando lençol freático. Então, essa água acaba sendo usada para fazer outro tipo de trabalho e não para potabilização. Por quê? Porque é uma água muito exposta e a parte superior da bacia de São Paulo, por exemplo, é uma área que nem você falou, né? Por ela estar exposta, ela está muito contaminada. Essa parte superficial. Então, você pode tirar uma outorga desse? Você pode tirar. É para uso de água potável? Não, não é para uso de água potável, mas você pode usar. Mas pelas 27 que nem a gente falou, a gente colocou, se não me engano, Pará, na cidade de Santarém, uma cidade que tem muita água, mas um monte assim. Eu falava assim, olha, 80% dos poços, se não me engano esse número, são poços rasos, 10, 20 metros, e são para quê? São para consumos residenciais. Aí você vai ter outros problemas às vezes não é uma contaminação, mas é um poço que tem muito ferro, né? E o ferro é uma característica da água, natural da água, e não que ela está contaminada. E essa grande exposição de ferro,
ele acaba diminuindo a própria possibilidade de uso da água, né? Lourenço, tem algumas perguntas aqui, tá? Do próprio canal do YouTube aqui. Essa aqui eu acho que eu vou responder. Beleza. O poço, aí você toma uma água aí. Isso. É o seguinte, poço, se eu perfurar um poço, eu vou ter economia com a perfuração de um poço? Depende. Depende por quê? Primeiro, vamos falar aqui quando você tem um condomínio, tá? Condomínio residencial. Você pega lá, vou dar um exemplo do meu condomínio, 152 famílias, onde eu moro, tá? A concessionária local, né, aqui no estado de São Paulo é Sabesp, no Paraná outro, Minas Gerais, cada estado tem uma concessão, né? E pode ser municipal também, tá? Você tem um número de residências e ali a concessionária não vai perder, ela tem a concessão, ela vai cobrar uma quantidade por metro cúbico para garantir a receita dela. E ela vai cobrar também uma porcentagem sobre o esgoto que é lançado, porque ela, teoricamente, ela tem que tratar a água, tá ok? Então, para pensar, se você quer ter o poço, você não pode ir lá e desligar o hidrômetro, porque você vai continuar pagando igual, tá ok? Então, o que você precisa fazer? Precisa ver qual que é o mínimo que você tem que pagar para a concessionária, tá? E aí o excedente, você pode colocar o poço, tá? Lembrando que o quê? Quando você serve água de um poço, tá? De uma captação de água profunda, de um poço tubular profundo, você tem que ter a potabilidade da água para as pessoas que estão consumindo. Então, a responsabilidade dessa potabilidade, tá? É de quem é responsável pelo condomínio. No caso, é o síndico, e tem muito síndico que não sabe disso. Perfura o poço, coloca na caixa d'água, não faz tratamento, não faz cloração e também não lava o reservatório. Então, E não monitora também. e não monitora. Muito pior do que isso é também não monitorar essa potabilidade. E hoje existem regras para isso, né? Então, se você tem um excedente na conta, simplesmente você tem que calcular o retorno do investimento. Se eu colocar um poço, ele vai me custar, por exemplo, 50 mil reais. Quanto tempo eu vou pagar esse poço? Tá? E essa é uma dúvida que as pessoas acham que vai perfurar o poço e simplesmente vai lá e vai desligar a água da concessionária. Tá? Eu pago 25 mil, já aconteceu várias vezes, né? Eu pago 25 mil de condomínio, né? Não a pessoa. 25 mil, que a gente tem alguns casos, vários casos, principalmente esses condomínios que às vezes tem 4, 5 torres, né? Uma concessionária de água, que nem o Emerson falou, ela faz uma ligação para o condomínio. E ela coloca um macro e cobra daquele lado do condomínio aquele valor. Só que cada apartamento, no caso, que nem o Emerson falou, vai ter a sua ligação também, né? E aí ele chama de economias, né? Então ele tem uma ligação, vamos dizer 100 economias para dar a conta certa. Dependendo da concessionária, ela tem um consumo mínimo. Qual que é o consumo mínimo? É olhar na conta, 10 metros cúbicos. Se você deixar fechado, você vai pagar 10 metros cúbicos. Se você tem 100 apartamentos com 10 metros cúbicos, você vai ter 1.000 metros cúbicos por mês que o condomínio paga. Morreu a nota. Mas o condomínio consome 2.500 metros cúbicos mês. Ótimo. Aí 1.000 você já vai pagar e vai continuar pagando para a concessionária. E 1.500 você pode economizar. Mas aí minha conta é 25, eu só vou pagar 1.000 Não, você vai ter que pagar o esgoto sobre os 2.500. Então você vai economizar 1.500 de água, mas vai pagar o esgoto dos 2.500 e mais os 1.000 da água. E aí faz o payback que o Emerson falou. Quanto Sim. tempo que ele se paga. E se a conta fecha. O Leandro está colocando aqui no Instagram, ele está falando que o grande problema que ele vê são cidades que não têm esgoto, né? Então imagine o seguinte, você quer um poço artesiano, quer um poço tubular profundo, né? Na sua residência, avalia qual que é foco de contaminação. Se existe um posto de gasolina abandonado, se a rede, por exemplo, não tem saneamento e aí ele está caindo na rua ali, possivelmente